Graça e paz, queridos, para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar com você, hoje trazendo a palavra do dia, abençoando sua vida e edificando você. E hoje nós vamos falar sobre crise de identidade. Um assunto muito forte e que traz uma relevância grandiosa para a nossa vida. E nós precisamos explorar mais este tema, crise de identidade. Quando a gente fala de identidade, a gente fala de uma marca que Deus estabeleceu no nosso caráter, na nossa vida. E eu queria ler com você um texto que diz assim, esse texto da palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbios 23, acompanha comigo, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Veja o que a palavra do Senhor diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O que é que faz isto acontecer? Imaginar e eu me tornar. É porque você precisa se ver como Deus lhe vê. Se você não se vê como Deus lhe vê, nada vai acontecer na sua vida. Se você tem visões fracas, visões distorcidas para a sua vida, tudo vai ser conforme a sua visão. Se você tem uma visão de pombo, você não vai enxergar muito longe. Mas se você tem uma visão de águia, a sua visão vai ter uma amplitude muito maior. Por isso que a Bíblia diz, assim como o homem se vê, assim será. Então a gente olha que a identidade do homem, ela começa a ser produzida e estabelecida no âmago da sua visão. Como ele pensa, como ele imagina que ele é. Se você pensa que vai ser alguém, você já se vê como este alguém. Você se reproduz para vivenciar esta nova vida, este novo posicionamento que você quer alcançar. A Bíblia diz que o coração é aquilo que temos de mais íntimo e importante. Por isso o livro de Provérbios nos alerta e diz assim, Provérbios 4, 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando se fala de coração, na Bíblia se fala de alma, se refere à alma, à psique do homem. Então nós temos que guardar com diligência a nossa alma, porque dela procede as fontes da vida. Então você tem que ter um cuidado muito grande como você se vê, porque você precisa se ver como Deus lhe vê. Como é que Deus lhe vê? Como é que Deus enxerga você? Independente de você ser negro, branco, culto, preparado, semi-analfabeto, não importa o seu grau de instrução, aonde você nasceu, aonde você viveu, não importa. Importa é que Deus ele vê você da mesma forma como ele vê qualquer outro filho dele. Ele lhe vê vitorioso, ele lhe vê abençoado, próspero, cheio da graça, cheio da unção. E ele ainda diz, olha, pede-me que eu te darei as nações por herança. Então ele tem a satisfação de ver você como a imagem e a semelhança dele. Quando ele foi criar o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem como um ser tricótomo, composto de espírito, alma e corpo. Deus é um Deus triuno. Então, por que triuno? Tem três manifestações do mesmo Deus. Ele é Criador, que é o Deus Pai. Ele é o Salvador, na manifestação dele próprio, na pessoa do Yeshua HaMashiach. E quando ele foi assunto aos céus, ele deixou o seu Espírito Santo, que é o pneuma, que é o Espírito. Então, essas três manifestações do mesmo Deus, do mesmo Criador, ela se resume
em um ser triuno. Deus não é trino. Trino seria 3 personalidades. Ele é triuno, 3 manifestações do mesmo Deus. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem tricótomo. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele disse que o homem era composto de espírito, alma e corpo. A alma, você lida com as pessoas, com as emoções. O espírito, você lida com o reino espiritual e se comunica com Deus. E o corpo, você se relaciona no âmbito físico. Então Deus, ele quando fez o homem, ele fez o homem com a capacidade de criar, de realizar e de produzir e de ser alguém sempre muito importante. Você é uma pessoa importante, muito importante, e o que mais me chama a atenção é que não existe 2 de você, não existe 3 de você, não existe, só existe 1 de você. Então observe que a Bíblia fala de um homem que é muito conhecido, chamado Moisés. Moisés, ele estava vivendo um período na sua vida, uma crise de identidade muito grande. E ele era um homem que Deus queria usá-lo de maneira extraordinária. Mas ele estava vivendo uma crise de identidade muito grande. E Moisés foi alguém que teve um resgate na sua identidade, porque ele provavelmente se perguntava, será que eu sou egípcio ou será que eu sou hebreu? Veja que isso mexe com as estruturas emocionais de uma pessoa. Eu sou brasileiro ou sou de outra nacionalidade? O que é que eu sou? Aonde eu nasci? Isso importa? Sim, importa muito para uma pessoa. Eu sou amado ou sou rejeitado? Observe que ele tinha essas questões. E talvez você esteja vivendo com todas essas questões na sua alma e você às vezes nem expressa que sente tudo isso, que sente rejeição, tristeza, amargura e muitas vezes você não compartilha com ninguém essa situação. Moisés poderia chegar, estar nessa guerra todos os dias. Eu sou filho de Joquebede, a escrava, ou eu sou filho de Faraó, filho da filha de Faraó. Então isso importava? Lógico que importava, importa para qualquer pessoa. Eu sou filho de quem? Quem é minha mãe? Quem é a pessoa que me trouxe ao mundo? A filha de Faraó ou Joquebede, a escrava? Aquilo mexia com ele. Então ele tinha uma crise muito grande de identidade. Então eu fui jogado nas águas ou fui livrado das águas? Porque qual a conotação que se passa de jogar um bebê num becinho betumado num rio de uma velocidade grandiosa, que é o rio Nilo, um rio de alta correnteza? Ele foi jogado para ser morto ou ele foi jogado nas águas para ser livrado das águas? Qual foi o intuito? Ele tinha perguntas. Eu sou um libertador ou sou um assassino? Porque inicialmente ele estava sendo acusado de assassinato e ele realmente tinha matado um egípcio defendendo o povo judeu. Então observe que todas essas perguntas reverberavam na vida de Moisés. Eu não sei quais são as suas dúvidas, aquilo que lhe arrasta para o fundo do poço. Eu não sei o que lhe prende emocionalmente. Eu não sei o que leva você a duvidar. Eu só sei que tem resposta de Deus para você. Moisés, ele não sabia se era um adorador de um Deus ou se era um adorador de muitos deuses. E ele vivia nesse conflito. Ele não tinha certeza se era escravo ou se era príncipe. E talvez você tenha todas essas dúvidas, esses questionamentos, essas indagações sobre a sua identidade. Eu quero te dizer que eu conheço aquele que tinha todas as respostas para Moisés
e Ele tem para você também. E de que forma Deus pode trazer esta resposta para você? No momento que você tem um encontro pessoal com Deus. Muitas vezes você está na igreja, mas não teve ainda um encontro profundo com Deus. Está na igreja, mas está cheia de rejeições. Está na igreja, mas está cheia de traumas. Está na igreja há muito tempo, mas nunca foi curado das suas feridas interiores. E isto leva você a ter uma vida cristã arrastada, presa. Deus hoje, Ele está falando para mim e para você que você talvez esteja vivendo um sentimento de medo por não saber se você vai conseguir dar a volta por cima diante dessas lutas. Talvez o seu sentimento seja de confusão mental, por ter dúvidas até de onde começar toda a sua situação. Talvez o seu sentimento seja de exaustão, por ter chegado ao seu limite e você já ter batalhado de um lado para o outro para você saber de onde você veio, para onde você vai, quem é o teu Criador, quem é aquele que te fez chegar até onde você chegou. Talvez o seu sentimento seja de solidão, por estar rodeado de pessoas e se sentir só. E talvez o seu sentimento seja até de vergonha. Vergonha por ser intimidado pelas inconstâncias que você vive. Pelo fato de você ser uma pessoa inconstante. E sentir tudo isso te faz pensar, às vezes, que nem o próprio Deus te aguenta mais com esta ladainha, com esse sofrimento, com essas coisas. Mas eu quero te dizer que Deus está aberto para hoje trazer resposta, porque não existe um limite de vezes que você possa desabafar e dizer: estou cansado, estou precisando de ajuda. Não existe limite, porque um filho pode contar a mesma história repetidas vezes para seu pai, repetidas vezes. Então levanta, porque não é só a mão do seu pai que está estendida, que é o Deus Todo-Poderoso, mas também o colo dele, o colo seguro, e um abraço firme que hoje Deus está querendo te dar. Você pode realmente descansar. Descobrindo na história de Moisés, hoje a gente observa que é possível viver um resgate na identidade para cumprir um propósito maior até que nós mesmos. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente vê que quando Moisés ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, ele se tornou um grande libertador. Ele não voltou para o Egito amedrontado, mas ele voltou enfrentando o faraó. Ele voltou desafiando o maior reino de todos os tempos, que era o reino egípcio, e ele chegou com autoridade. Ele não chegou mais com visão de escravo, mas ele chegou com visão de livre, com visão de profeta, com visão de autoridade, porque agora ele se via como Deus o via. E Deus via Moisés como um libertador, um homem profeta, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que verdadeiramente tinha um chamado e que agora estava cumprindo um propósito poderoso. E eu sei que Deus ele vai fazer isso na sua vida. Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Não importa as suas dificuldades, Deus está transformando essas dificuldades em combustíveis para você ir mais longe, para você chegar lá do outro lado e dar este testemunho, porque você é filho do Rei, você é filho da promessa, você é templo do Espírito Santo, você é a menina dos olhos de Deus e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Então eu quero terminar esta palavra do dia dizendo para você que esta crise de identidade que te assola, que te assolava, que te perturbava, hoje ela cai por terra, porque você hoje descobre que o propósito de Deus na sua vida é maior do que você próprio, é maior do que a cidade que você mora. O propósito de Deus na sua vida é muito grande
Então eu vejo você como mais do que vencedor, como filho do rei, como abençoado, como próspera, cheio da graça de Deus. Levante a sua cabeça e receba as bênçãos de Deus, e que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Amém? Eu quero que você curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você gostou e foi abençoado, e venha me fazer uma visita. Eu sou bispo da igreja El Shaddai. A igreja El Shaddai fica localizada na Avenida dos Rios, 550, no Ibura de Baixo, Recife. E nós temos cultos quartas, sextas e domingo. E vai ser maravilhoso receber você em nossa igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de paz, uma noite maravilhosa, te abençoe em todos os teus caminhos. Lembre-se, a crise de identidade passou. Você é novo em folha, em nome de Jesus. Shalom Adonai.